Peraí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Hoje nós iniciaremos aqui uma live com o Fábio do Coração, Cristiane Colares e Tarsila. Nós iremos aqui destrinchar toda o estatuto para vocês, tá? Então, eu acredito que vai cair esse estatuto, depois nós iremos falar sobre o decreto, né? Para todo mundo ter acesso aqui em todo o território aqui do estado do Ceará. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o movimento dos ativistas da enfermagem brasileira. Se você tiver interesse de entrar, primeiro você tem que gostar de lutar pela enfermagem, né? Então, assim, as informações para você fazer parte desse movimento, ele é gratuito, não tem anuidade, certo? Então, aqui no estado do Ceará, nós temos alguns representantes, né? Existem mais, mas eu vou falar de alguns, tá? Então, para eu fazer minha inscrição, lá embaixo tem um WhatsApp, você vai entrar em contato, né? Lá embaixo, e aí você tem que dar o nome completo, a cidade, o estado, profissão, e-mail e a foto que você gostar mais, né? Porque é aquelas 3x4, enfim. Então, qual é o objetivo do MAI? É união, respeito e humanização. Em relação ao quê? A jornada de 30 horas, ao piso salarial, ao descanso digno aqui no estado do Ceará. A gente não tem, né, em todo o território nacional, a gente não tem ainda uma lei exigindo a questão do repouso digno, né? Tem muitos cantos que nem repouso tem. Lutar também pela aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, lutar pelo estágio remunerado para os estudantes. Lá no Distrito Federal, é o único canto do Brasil, certo? Que a gente tem lá um estágio fazendo parte da experiência profissional, porque tem muitas pessoas que colocam o estágio aqui no estado do Ceará como experiência profissional e não é aceito. Lá no Distrito Federal, o deputado Jorge Viana, ele é técnico, é enfermeiro, ele conseguiu fazer com que a experiência profissional do estágio fizesse parte. Então, olha aí a importância de colocar representantes, né, para nos representar aí, né, no estado do Ceará. Então, lutar pelo exame periódico psicológico semestral e a promoção dos profissionais de nível técnico de enfermagem após o curso de graduação. Então, o MAI, ele luta com valorização em foco. Então, nós temos o presidente nacional, ele é enfermeira e técnica de São Paulo, Jefferson Caproni. As redes sociais de Jefferson, o canal dele é professor Jefferson Caproni, ele é enfermeiro e técnico, enfermagem, ele é diretor técnico da Caproni Desenvolvimento, ele é coordenador da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, pelo COFEM, ele é presidente do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira. Nós temos o Milton Gomes, auxiliar em enfermagem, ele também é de São Paulo, ele é secretário nacional do MAI Brasil, certo? O homem tem um currículo imenso, né? Então, vamos ler. Diretor de Cultura do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Sindical de São Paulo, diretor suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, diretor suplente da Força Sindical, secretário-geral do MAI também, certo? Brasil, e é coordenador-geral da Associação Brasileira de Cuidadores em São Paulo. As redes sociais dele é Milton Gomes. Nós temos essa pessoa, né, doce aqui, Tarsila Rabelo, sou enfermeira, sou de Fortaleza, tenho especialização em nefrologia, enfermagem do trabalho, gestão hospitalar, urgência e emergência, sou auditora e classificadora de risco Manchester, coordenadora de enfermagem da Labó e Prepara, enfermeira assistencial da UPA, né, pelo ISGH, sou secretária estadual do MAI Ceará, sou instrumentadora, sou técnica, sou auxiliar, também sou professora e política brasileira filiada ao PCdoB, certo? Sou youtuber também do canal Enfermeira Tarsila. Aqui, né, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a questão da minha luta, né, da saúde na tenda, que a gente tem um projeto pelo MAI, né, em alguns estados a gente tem esse projeto, Saúde na Tenda. Aí nós temos aqui a doutora Cristiane Colares, ela é enfermeira de Canidé, ela tem 2 pós-graduações de gestão hospitalar, e também tem saúde pública, é técnica em enfermagem, servidora municipal da Secretaria de Saúde de Canidé, é vice-presidenta estadual do MAI, professora e política brasileira, filiada ao PCdoB. As redes sociais dela no YouTube, a Cristiane Colares, nome forte, viu? Nós temos o
Fábio do Coração, que é conhecido, né? O nome dele é Fábio de Lima Ferreira, técnico em enfermagem, também é bacharel em Direito. Hoje ele é presidente do MAI, não é vice-presidente. Ele também é compositor. Eu não sei se ele vai gostar desses coraçãozinhos papocando aí, mas eu coloquei assim. É auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, servidor público de Fortaleza, ex-diretor conselheiro do Corém Ceará, presidente estadual do MAI Ceará, é jurista, que é bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Ceará e é político. Então, aqui, eu acho que vocês viram essa propaganda, né? Estatuto Social do FunSaúde, nós também temos o decreto vai ser em outro momento. Então, vamos lá, hora de concursar, vamos acelerar essa aprovação estudando pelo Estatuto Social no canal Enfermeira Tarsila, ok? Jornal da Enfermagem Brasileira. E aqui vocês também viram esse aqui, né? Então, eu coloquei 3 recadinhos aqui para vocês, né? O Fábio, então, nós 3 vamos apresentar hoje, né? Agora, nesse momento, né? Então, o Fábio aí, bora estudar. A Cris já falou em espanhol, né? São todos convidados, né? Tá em espanhol aí, eu caminho para o inédito, certo? Não sei se vocês gostaram da animação. Então, eu vou dar uma introdução, né? Sobre a questão da Lei 17.186, de 24 de março de 2020, foi ano passado. Ela autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Regional de Saúde, FunSaúde. A Secretaria de Saúde, ela vai coordenar e ela vai supervisionar essa FunSaúde, certo? Então, ela tem uma autoridade regulatória na qualidade. Ela quer ver a questão da qualidade, certo? A questão de quantitativo e de qualitativo vai ser para o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva. Mas para a FunSaúde mesmo, a questão da qualidade, certo? Então, de saúde no estado do Ceará. A Fundação Regional de Saúde terá como função apoiar os municípios na execução de quê? Dos serviços regionais. Cuidado quando cair na prova, serviços estaduais de saúde. Não é a mesma coisa. Eu vou explicar lá na frente o que seriam os serviços regionais. E a Comissão Intergestores Regional, em sua governança, interfederativa regional, uma vez que as regiões de saúde não possuem personalidade jurídica. Então, aí eu faço a pergunta. A Fundação Regional de Saúde, ela é a mesma coisa que Fundação Estadual de Saúde? É a mesma coisa que empresa? A empresa EBSER, né? A EBSER é uma empresa, ok? Fundação Estadual é uma coisa e a FunSaúde é outra. A FunSaúde é uma fundação. Se a FunSaúde chegar a falir lá na frente, né? Os meninos aqui vão falar a quem vai, né? A quem vai assumir a fundação se ela falir. Já a empresa é aquela história, se ela falir, quem é que vai assumir, certo? Então, não é a mesma coisa, certo? Então, tem que ter cuidado, que não é a mesma coisa. Então, deixa eu pensar. Então, não é a mesma coisa, para você começar a entender, tá? Então, querendo ou não, o Estado, ele assume isso daí, tá? A FunSaúde, se ela falir. Primeira coisa, o que seria uma coisa regional? Você tem que entender para a prova que o Ceará ele tem 22, né, regiões de saúde, está aí todas elas. Ele não vai cobrar nome das regiões, certo? O máximo que ele pode ainda cobrar é as macro-regiões. Então, você tem que compreender, eu estou colocando aqui para vocês, as coordenadorias regionais de saúde. E eu estou colocando aqui as macro-regiões, que são 5, né? Que é Fortaleza, Sobral, Cariri, Sertão Central e Litoral Leste, Jaguaribe. São 5 regiões, né? Macro-regiões de saúde, ok? Lembra disso. Então, aqui eu coloquei aqui o Camilo aqui, tá? Lindo aqui. Então, lei número 17.186, de 24 de março de 2020. Eu não sei se vocês perceberam, ou vocês ainda vão perceber, que as duas leis, elas foram aprovadas no dia 24. Uma em março, que é a lei, e o decreto foi 24 de julho. Então, tem que ter muita atenção também para essas datas, né? Então, autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Regional de Saúde, o governo do Estado do Ceará, o Camilo Santana, faça saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei, né? Então, aqui existem algumas entidades administrativas, criação e a natureza jurídica. A FunSaúde, ela é considerada uma fundação pública de direito privado. Ela é autorizada por lei e o direito dela é privado. Você tem que compreender isso daqui, tá? Então, o FunSaúde é uma fundação estatal,
certo? A fundação pública de direito privado ou fundação estatal é uma estrutura pública dotada de personalidade jurídica própria, criada em virtude de lei, para desenvolver atividades não privativas do Estado na área social. A FunSaúde, ela está classificada como fundações governamentais. Tem as fundações públicas e as fundações governamentais, tá? A pública são fundações com personalidade jurídica de direito público e a fundação, que é o FunSaúde, ela tem personalidade jurídica de direito privado. Você tem que saber disso para a prova. Aqui eu coloquei só a diferença entre um regime estatutário e um servidor seletista, né? Existe essa diferença, muitas das vezes a pessoa não sabe. Sobre a questão da vantagem, eu não vou nem dizer que a vantagem do regime estatutário seria estabilidade, porque eles estão querendo, né, tirar isso daí, né, do profissional, né? Mas, assim, ainda a vantagem seria o regime estatutário a estabilidade, né? A vantagem do regime seletista, que vai ser regime seletista, tá? Vai ser o aumento de salário, não depende da aprovação de lei, né? Então, aí existe essa diferençazinha. Então, a lei ela é dotada de autonomia, né? Então, assim, a FunSaúde ela é dotada de autonomia, ok? Patrimonial, tem que saber disso, porque ele pode perguntar isso na prova. Financeira, gerencial e orçamentária. Ele é dotado de quatro, né? Autonomia. Então, a FunSaúde, ele também pode perguntar assim, é considerado o quê? Aí você vai, né, ter que saber que ela é considerada uma entidade. Eu coloquei a definição de entidade para você. Beneficente, eu também coloquei aqui, de assistência social. Então, a FunSaúde é considerada uma entidade beneficente de assistência social. Você tem que chegar na prova sabendo disso. Então, é o maior concurso do estado do Ceará. É concurso, não é seleção, certo? É um concurso, só que é regime CLT. Então, a Secretaria de Saúde do estado do Ceará vai coordenar. Então, o que é que eles dizem sobre a FunSaúde? O Camilo Santana, governador do estado do Ceará, que a fundação, né, a FunSaúde, não será mantida pelo Estado, mas prestará serviço ao poder público mediante contrato com autonomia para captar outras fontes de receitas. E o que é que o secretário de Saúde, ele fala? Que a fundação é muito importante e pode ajudar a gente a estruturar esse sistema com agilidade nas contratações, na aquisição de medicamentos e insumos, na organização do sistema do Ceará de forma unificada. Aí aqui está a lei para vocês, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, em 24 de março, né, 2020, olha as datas, a lei 17.186, eu bati aqui o print para vocês, tá? E aqui é o decreto, 24 de julho, as duas datas foram no dia 24, um em março e outro em julho, tá? Então, tá aqui o decreto 33.691. Então, se tem um decreto, então tá valendo, tá? Gente, aqui eu coloquei alguns hospitais, não vão ser só esses não, mas de início ele falou o HGF, né, que vai ser contemplado, o Hospital de Messejana, a UES também, mas a UES é bem depois, que ainda estão construindo, né, ainda vão construir, quer dizer, e o Albert Seib, que é outro que vai ser contemplado, que está precisando muito, existem vários, eu coloquei aqui só alguns, tá? O César Carlos, né, também vai ser contemplado, o Vale do Jaguaribe também vai ser contemplado, tem outros, tá? Então, quando eu falo em estatuto social, eu tenho que entender que algumas cláusulas são obrigatórias. Dentre elas, o nome empresarial, o objeto social, a sede social, o tempo e duração, o capital social e as ações, a administração da sociedade, o conselho fiscal, exercício social, certo? Então, o conjunto de direitos e deveres de alguém dentro de uma sociedade. Para você entender o que seria uma pessoa física e jurídica, você vai compreender que a pessoa jurídica ela representa uma entidade, como uma empresa, por exemplo. Da mesma forma como é feito o concurso, né? O Banco do Brasil vai ser, né, da mesma forma para a fundação. E uma pessoa física que tem CPF, certo? Também ela tem direitos e deveres. O decreto 33.691, de 24 de setembro de 2020, quem é que regulamenta a FunSaúde? É o decreto. Quem regulamenta a FunSaúde é o decreto. Pode ser questão de prova isso aí, tá? Então, um decreto em termos gerais e globais e respeitados em cada sistema jurídico é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão que determina o cumprimento de uma resolução.
existe a administração pública, a direta e a indireta. O FunSaúde está em qual? Ele está na indireta. Fundações públicas, certo? A administração direta são as pessoas, né? Que representam a parte federal, estadual, municipal, certo? E aqui nós temos aqui o governador na parte estadual, certo? E na parte indireta, autarquias, empresas, sociedades de economia mista, ok? E fundações públicas, a indireta, ok? Então, o FunSaúde, ele é representado pela pessoa jurídica, de personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e patrimônio próprio. A SES irá supervisionar a FunSaúde, que já falei para vocês, ela vai coordenar, e a FunSaúde irá submeter suas contas aos controles públicos, né? E o Conselho Federal de Contabilidade aí, né, vai estar na frente. Lembra que sede fórum é em Fortaleza. Sede fórum é em Fortaleza, essa cidade maravilhosa que você está vendo aí, tá? Venha curtir aqui, né? Todas aqui, praia, lembra de Fortaleza, né? Então vai ser um concurso, gente, que vocês vão ter que esperar. Muitas pessoas de fora, eles vão fazer, vão vir. Porque de imediato, né, ele vai querer em média de 11 mil vagas, né? Para os setores. Mas ele vai fazer até 33 mil para cadastro, né? De reserva aí, tá? Mas eu acredito que vai ser chamado muita gente, ok? Então, ter seu estatuto social aprovado nos termos da lei autorizativa. Então, a autorizativa é a lei que, por não poder determinar, limite-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse poder, ok? Então, o prazo e duração da FunSaúde é indeterminado, lembra disso, não confunda com a EBSER. A EBSER ela não é indeterminada, ok? E vai prestar serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, certo? Todos os níveis, lembra disso. Aí aqui só para lembrar para você da lei novamente, 24 de março de 2020, capítulo 1. Então, a gente separou aqui por capítulos da instituição da FunSaúde regional em saúde. Então, capítulo 1 fica, né, artigo 1, fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Regional de Saúde, fundação estatal, pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, olha só, de interesse de utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, denominada abreviadamente de FunSaúde. A FunSaúde será considerada, observados os requisitos legais pertinentes, entidades beneficentes de assistência social. A FunSaúde integrará a administração pública indireta do Estado do Ceará, ficando vinculada à Secretaria de Saúde do Ceará, SESA, para efeito de supervisão. Então, gente, até agora, o que eu estou lendo aqui, eu já expliquei, eu acho que está começando a entender um pouquinho mais. Então, preste atenção aqui que a gente tem muita coisa boa para passar para vocês. Então, o Estatuto da FunSaúde, ele disporá sobre as competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, a substituição dos membros, a periodicidade das reuniões. Lá no decreto tem essa periodicidade. E se os conselheiros, né, faltar, tem algumas coisas que a gente vai falar quando for no decreto, que eles não podem estar faltando reuniões, tem um limite de falta, certo? Então, tem tudo isso aí no decreto que a gente vai falar depois. Então, do Conselho Curador e dos demais aspectos organizacionais e de funcionamento, o qual será objeto de decreto do chefe do Poder Executivo. Então, a Constituição da FunSaúde será lavrada por escritura pública, certo? De acordo com o disposto do Código Civil e efetivar-se-á com o registro de seus atos constitutivos no competente cartório de registro civil, certo? Então, olha só, o registro civil, Código Civil, preste atenção nisso, das pessoas jurídicas de Fortaleza para os efeitos notariais e outros. A atuação da FunSaúde se reserva ao desenvolvimento de atividades públicas de cunho social e não empresarial. Preste atenção, já falei lá no começo para vocês, que a FunSaúde ela não é uma empresa, certo?
Quando ele diz não empresarial, não é considerado uma empresa, a FunSaúde é uma fundação, não sendo dotado de poderes de polícia, não tem poder de polícia e nem de ordenatório do Estado. Então, lá embaixo eu coloquei a definição de Código Civil, né, o diploma legal, que agrupa de forma sistemática as normas concernentes às relações jurídicas de ordem privada. Capítulo 2, do regime jurídico. Então, a FunSaúde, instituída pelo Poder Executivo, mediante autorização legislativa, deve observar quanto à sua Constituição, ser uma pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado, sem intuito de lucro, sob supervisão da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e ela vai gozar de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Então, ela goza de autonomia, certo? Administrativa, financeira e patrimonial. A patrimonial, tem que prestar atenção nisso daí, tá? Ter seu estatuto social aprovado nos termos da lei autorizativa, não ter receita constituída por dotações consignadas da lei orçamentária do Estado para o custeio de suas atividades, exceto as de investimento. Preste atenção nesse exceto aí, tá? De forma inicial, de seu patrimônio e as decorrentes de contratos e parcerias nos termos do inciso 7 deste artigo. Reger o seu pessoal pela legislação trabalhista com admissão mediante concurso público e quadro de pessoal aprovado pelo seu conselho curador, observados os limites impostos pela Secretaria de Saúde do Estado, supervisora quanto aos quantitativos de empregos e tetos salariais. A questão do teto salarial ainda não foi falado, né? Mas dizem, né, que é próxima da EBSER. Submeter suas contas aos controles públicos, relacionar-se com o Estado, municípios e consórcios públicos de saúde, mediante contrato de prestação de serviços ou por parcerias, em regime de multa cooperação, observada a legislação aplicável. Reverter seu patrimônio ao Estado do Ceará, no caso de sua extinção, que eu falei aqui, né? Então, a FunSaúde poderá receber bens públicos, móveis e imóveis, mediante termo de cessão de uso, bem como a cessão de pessoal integrante da estrutura orgânica do Estado, na forma de legislação. Capítulo 3, da sede de representação estadual. Então, a FunSaúde tem sede fora em Fortaleza. Cuidado, para não confundir com a EBSER, que a sede fora não é em Fortaleza, tá? Então, o Estado do Ceará é a FunSaúde. Ela tem sede fora aqui, eu já falei, e seu prazo de duração é indeterminado, podendo criar unidades de representação no território estadual, subsidiárias, né, e participar de outras entidades nos termos do disposto do inciso 19 do artigo 154 da Constituição Estadual, parágrafo único. Suas representações desconcentradas, tem que entender o que é uma coisa desconcentrada e uma coisa descentralizada. Cuidado para não confundir com o SUS. Serão denominadas agências regionais de saúde. Então, entre a descentralização e a desconcentração, eu coloquei aqui diferença para vocês, o que seria a desconcentração que é da FunSaúde, que a gente tem que focar no que né? Tem até setinha. É a distribuição do serviço dentro da mesma pessoa jurídica, no mesmo núcleo, na razão pela qual será uma transferência com hierarquia. E já na descentralização, é uma administração direta, deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a administração indireta ou para o particular, né? Então, você tem que compreender essa diferençazinha. Então, no esquema legal, a FunSaúde, ela tem sede fora em Fortaleza, ela é subsidiária, né? Ela pode criar unidades de representação no Estado, participar de outras entidades, nos termos, né, 19 do artigo da Constituição Estadual, capítulo 4, da finalidade da competência. Então, da finalidade, o artigo 6, a FunSaúde tem por finalidade de desenvolver e executar de modo regionalizado e sem exclusividade no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, ações e serviços de saúde estaduais e apoiar municípios e consórcios públicos de saúde em seus serviços de referências nas regiões de saúde, nos termos do disposto da Lei Estadual 17.006, de 30 de dezembro de 2019.
cabendo-lhe ainda desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico em saúde. Ele se preocupa muito com a questão da parte tecnológica, né? E a de saúde, e a de educação, né? E aí tem que fazer um processozinho, uma prova, né? Então, ele gosta muito da atualização. Sobre a questão da FunSaúde, né? Quando a gente vai falar do decreto, ele vai lá dizer que ele vai, né, ter treinamentos, né, no mínimo em um ano, uma coisa assim, que ele vai fazer com os seus profissionais para eles compreenderem melhor sobre a FunSaúde, que não adianta estar dentro da fundação e não compreender muito sobre os papéis, né, do conselho curador, do conselho fiscal, da diretoria executiva, tá? Então, isso a gente vai falar lá no decreto. Então, seção 1, da finalidade, faltou só um ozinho aí, mas tudo bem, depois a gente ajeita. Parágrafo único, é proibido, é vedado, né, a FunSaúde desenvolver atividades de saúde que exijam poder ordenador de polícia estratégica do Estado, em termos do artigo 2 desta lei, né, já foi falado, da competência, compete à FunSaúde prestar serviço de saúde à população em todos os níveis de complexidade próprios do Estado, prestar apoio aos municípios e consórcios públicos de saúde, em serviços de assistência à saúde de âmbito regional, desenvolver programas de educação permanente de forma regional, certo? Para os profissionais de saúde do SUS, lembra da palavra regional, e coordenar as atividades regionais da Central de Regulação Assistencial, monitorar o cumprimento dos indicadores regionais e dos resultados qualitativos. Todo resultado que ele quer em relação à FunSaúde sempre é qualitativo, tá? Ok? Nunca é quantitativo, sempre é qualitativo. De novo, quantitativo ele vai exigir dos administradores, vai exigir também do Conselho Fiscal, dos serviços regionais de saúde no âmbito do SUS. E prestar apoio, né, administrativo e operativo às comissões intergestores regionais para alcance de melhoria em sua governança interfederativa regional. Da competência também desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico, desenvolvimento de produtos, serviços e processos na área de saúde e exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social. Nós iremos agora para o capítulo 5, né, com Fábio do Coração. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a todos aí nesta live especial sobre o FunSaúde, sobre a lei que regulamenta a Fundação de Saúde que vai ser impetrada aqui no estado do Ceará. Então sejam bem-vindos a todos vocês e, como a doutora Tarsila falou anteriormente, quem não é filiado ao MAI, se filie, faça parte dessa corrente do bem, tá bom? Seja muito bem-vindo, esteja aqui com a gente. O capítulo 5 do Patrimônio e das Receitas, a seção 1 do Patrimônio, o artigo 8º da lei, o patrimônio da FunSaúde será constituído pelos bens móveis, imóveis, valores diretos e outros bens que lhe forem destinados por auto do chefe do Poder Executivo, doados ou que venham a ser adquiridos com a sua receita própria. Então, por ato do próprio governador do Estado, é que esses patrimônios, esses bens, serão inseridos na FunSaúde. Os bens da FunSaúde, segundo o parágrafo 1, serão utilizados exclusivamente na consecução de sua finalidade, ou seja, não pode desviar a finalidade, no caso da atividade fim, que é a prestação de serviço de saúde à população. Então, esses bens a serem adquiridos, doados, ou outros bens que sejam destinados pelo ato do governador, não pode ser desviado para outra finalidade, senão para o bom andamento da Fundação de Saúde. No parágrafo 2º, a Fundação poderá receber doações de bens livres, desembaraçados, sendo admitida observada a legislação aplicável, e também a doação de bem como gravame, mediante deliberação do Conselho Curador, o qual deverá justificar a sua aceitação, que não poderá implicar em prejuízos futuros. Então, somente o Conselho Curador da FunSaúde tem o coldão, tem o poder de deliberar de forma uníssona que essas doações possam sim
porventura, a participar do patrimônio da FunSaúde. Então, somente o Conselho Curador tem essa legitimidade. E não só receber as doações, mas também analisá-las no quesito legal, porque caso essas doações venham trazer algum gravame, venham trazer alguma situação difícil ao próprio Conselho Curador, ao Conselho Gestor, os responsáveis, no caso o Conselho Curador, serão responsáveis por ter admitida. Então, não pode trazer prejuízo para a FunSaúde, mesmo sendo em caráter de doação, mas sim de forma benéfica. Ainda no patrimônio, parágrafo 3º, no caso de extinção da FunSaúde, que somente se dará por lei estadual. Todos os seus bens móveis e imóveis serão incorporados ao patrimônio do Estado. Vejamos, veio uma lei que fez nascer a FunSaúde. Então, a gente fala muito no direito que lei revoga lei. Para que a FunSaúde seja extinta, terá que vir também uma lei estadual para extingui-la. E todos os bens incorporados, bem móveis e imóveis, serão incorporáveis ao patrimônio geral do Estado. Inclusive, lá na frente a gente vai ver também a de pessoal. Tanto a de pessoal como os bens móveis e imóveis serão incorporados. Caso haja também algum investimento da própria FunSaúde, também será todos incorporados ao Estado, caso ela venha se extinguir. O parágrafo 4º, no caso de extinção da FunSaúde, os legados e as doações que lhe forem destinados, bem como os demais bens que lhe forem adquiridos ou produzidos, serão incorporados ao patrimônio do Estado, que é o que nós já falamos, já conversamos. Das receitas, constituem receitas da FunSaúde. O inciso primeiro, os recursos provenientes de contratos firmados entre o FunSaúde e o Estado, bem como aqueles decorrentes do apoio aos municípios e consórcios. Vejamos que ultimamente vem crescendo os consórcios de saúde, né, por todo o estado. Aqui vamos pegar o nosso exemplo aqui do estado do Ceará, que a exemplo da ISGH, que comandam, né, gerenciam essas repartições públicas, digamos assim. Então, esses recursos poderá sim ser firmado entre a FunSaúde e o Estado, mantendo a mesma autonomia, né, que é administrativa, financeira, o que já foi conversado anteriormente. No inciso segundo, os recursos oriundos de convênios, acordos, contratos celebrados com a administração públicas e com entidades nacionais, internacionais, públicas ou privadas, respeitando o disposto do artigo, deste artigo. No caso, ela só pode fazer o que está em virtude de lei. Então, o agente público, no caso também a FunSaúde, por ser uma empresa da administração direta do Estado, ela só pode fazer o que a lei manda. E tudo tem que passar pelo crivo do Conselho Curador. Das receitas, ainda, no inciso terceiro, as doações, os legados e outros recursos que lhe forem destinados a pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. No inciso quarto, as resultantes da alienação de bens não essenciais à sua finalidade, autorizadas pelo Conselho Curador, observado o disposto da Lei 866, que é a Lei de Licitações, no parágrafo único do artigo 9º desta lei e nos seus estatutos. No inciso 5º, as resultantes de aplicações financeiras na forma da legislação vigente. Ou seja, o patrimônio, ela não está, a FunSaúde não vai oferir lucros, ela é sem fins lucrativos, mas os recursos que são porventura assegurados, poderão sim ser investidos e incorporados ao seu patrimônio, pois ela exerce autonomia, tá certo? Na seção 2 das receitas, o inciso 6º, receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas atividades. No parágrafo único, diz assim: as receitas decorrentes dos contratos que firmar com o Estado, os municípios e os consórcios públicos no âmbito do SUS ou de qualquer outro serviço próprio às suas finalidades estatutárias, serão classificados em seu orçamento como receita da própria FunSaúde. Então, tudo que é firmado de contratos com a FunSaúde faz parte e participa de suas receitas. FunSaúde, capítulo 6º. Olha só que estamos caminhando, pessoal. Estamos caminhando aqui na nossa lei que fundou a FunSaúde. Dos requisitos e das vedações para os administradores. Isso é muito importante, porque, como eu disse, só pode fazer algo ou deixar de fazer algo se a lei determinar o mandato, certo? É o princípio da legalidade, é um princípio constitucional. Capítulo 6º, dos requisitos e das vedações para administradores. Seção 1. Dos requisitos.
no artigo 10, diz o quê? Os administradores, membros da diretoria executiva e dos seus conselhos superiores deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios. Então, para fazer parte, digamos assim, do questão do conselho, os administradores que irão administrar a FunSaúde, no inciso 1º diz, ser cidadão de reputação ilibada. Que é isso? Não ter envolto de corrupção, né? Ter um notório saber na área que vai atender, né? E colocamos até uma definição de ilibada, que é pura, que não se deixa corromper, que é o que nós estamos falando, que livrou de uma acusação, sendo absolvido de um suposto crime, condenação, ou seja, que não esteja eivado em nenhum dano, principalmente dano público, que esteja totalmente o nome limpo, certo? No inciso 2º, ter notório conhecimento compatível com o cargo, né? Então não pode ter função desviada. É aquela pessoa, aquele administrador que foi colocado para aquela função, para desempenhar aquela função técnica, e dela não pode se afastar. No inciso 3º, ter formação acadêmica compatível com o cargo que foi indicado, né? Se é administrador de empresas ou afins, né? E lá na frente a gente vai ver também que tem que ter um bom tempo de serviço público e além de todos os outros requisitos, certo? No 4º, ter no mínimo 10 anos, olha só, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação de FunSaúde ou na área conexa, ou seja, próximo daquela que ele vai exercer, aquela pela qual foi indicado em função de direção superior. Olha só, se ele tiver 5 anos, 2 anos, 3 anos no serviço público, já não serviria. Então, ele tem que cumprir esses pré-requisitos. Por que ele tem que cumprir esses pré-requisitos? Porque a lei manda, a lei determina, então não podemos nos afastar. Lembra-se do princípio da legalidade, o princípio constitucional. No parágrafo único, a formação acadêmica deverá contemplar o curso de graduação ou pós-graduação, reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação, ou seja, não só ter os 10 anos no setor público ou em atividade conexa, ter caráter ilibada, ter nível superior. Não, ele também tem que ter uma pós-graduação, como uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, enfim, na área que ele vai atuar. Ou seja, não é realmente para qualquer um, pessoal. Tem que ser uma pessoa bem selecionada e a gente vai ver quem tem esse cordão de selecionar esses administradores a fazer parte da FunSaúde. Na seção 2 das vedações, o artigo 11, o 11º, diz o seguinte: é vedada a indicação para o Conselho Curador, para a diretoria executiva e para o Conselho Fiscal. Quem são? Quem são o público que não pode fazer parte da FunSaúde? A quem é vedada? A quem é proibida? Quem está dizendo? Novamente, a lei está falando. Quem está proibido e não pode vir fazer parte da administração da FunSaúde. No inciso 1º, de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente federativo. O que quer dizer? Não pode ser vereador, não pode ser deputado, não pode ser governador, enfim, não pode ter nenhum mandato no Poder Legislativo vigente, federativo. Tá certo? Porque existe essa vedação legal para isso. E nem de parentes consanguíneos ou afins de 3º grau, de pessoas com relação ao secretário de saúde, já vamos, a doutora Taceira já falou o nome dele, doutor Cabeto, e nem do governador, doutor Camilo Santana. Então não pode ter nenhuma correlação com o governador e nem com o secretário de saúde. Por quê, pessoal? Porque ele está afim, né? Eles estão inteiramente ali no processo de implantação, de implementação, de fundação da FunSaúde. Então não seria, pelo princípio da razoabilidade, participar também alguém da família colateralmente, né, de 3º grau desse processo e vinha no futuro ou na sua implantação fazer parte da direção da FunSaúde. Então isso é totalmente alheio, totalmente errado, totalmente ilegal. Então por isso que não pode fazer, e a lei fez questão de mencionar isso, que é importante, obedecendo aí o princípio da legalidade. Ainda nas vedações, a 3ª pessoa, no exercício regular do cargo de organização sindical, ou seja, líderes sindicais em mandato, né? Presidentes, diretores que estejam de qualquer um dos sindicatos vigentes hoje no país, autorizados pelo país, não pode vir fazer parte do administradores da FunSaúde. É impedido por lei, legalmente. Isso em vigência, né? O inciso 4º, de pessoa que atuou nos últimos 24 meses como participante de estrutura decisória de partido político
ou trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Vejamos aí os presidentes de partidos, os diretores municipais, presidentes municipais, então não pode vir fazer parte. E a lei ainda diz, ela ainda é com maior rigor, porque ela colocou aí 24 meses, né? Quase 2 anos, porque é 24 meses, 2 anos. Então, não pode. Por quê? A lei diz que não pode. Das vedações, inciso 5 de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria com fornecedores, lógico. Então, um dos maiores fornecedores do Estado que fornecer insumos, né, e outros tipos de serviços, tanto hoje a própria estrutura do Estado, vinha fazer parte de uma organização como administrador. Claro que é totalmente ilegal e imoral e não tem lógica a vir participar também do Conselho na questão da administração da FunSaúde. E ainda acrescenta que dos 3 anos anteriores a isso. Então, todas as empresas, pessoas físicas, jurídicas que trataram com o Estado em relação a qualquer tipo de demanda de oferecimento de insumos desses últimos 3 anos, nenhum deles pode fazer parte do Conselho de Administração da FunSaúde. Das vedações, inciso 6º, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com o Estado ou com a Fundação FunSaúde. Então, é o famoso conflito de interesses, pessoas alheias, pessoas que têm informações privilegiadas, esse tipo de pessoa que tem esse interesse em relação ao Estado e à FunSaúde, que está ali, no interim, que está à margem, não podem vir participar do Conselho de Administração da FunSaúde. E o parágrafo único, o Estatuto estabelecerá regras quanto à comprovação de elegibilidade dos administradores da FunSaúde para os cargos mencionados. Ou seja, não é só estar aí no crivo da própria lei, mas que isso vai ser, sim, apurado, verificado, se os administradores cumprem com cada um desses requisitos, né? E a FunSaúde aqui no seu capítulo 7º, né? Direção e administração. Estamos avançando, hein, pessoal? Estamos avançando, fica com a gente, hein? Capítulo 7º, da direção e administração. Seção 1, dos órgãos de direção superior. O artigo 12º. A FunSaúde terá os seguintes órgãos de direção superior e administração. São 3, viu, pessoal? Conselho Curador, é o inciso 1º. No inciso 2º diz a diretoria executiva. E no inciso 3º, o Conselho Fiscal. Então, isso é questão de prova. Inclusive, tem até uma questão formulada, que vamos tratar lá na frente, da questão da direção superior da administração da FunSaúde, quem são as 3 pessoas, quem são os 3 norteadores que comandam essa fundação. Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Considera-se administradores os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva. Dos órgãos de direção superior, o parágrafo único nos fala assim: os administradores de ambos os conselhos e a diretoria executiva deverão, nos termos do disposto no Estatuto Social, ser avaliados por seu desempenho anualmente. Isso aí também é questão de prova, hein? A gente formulou questões e a gente vai também expor isso aí lá na frente. O decreto também vem falando mais esmiuçado, mais bem mastigado, mais descomplicado, passo a passo de cada função, de cada artigo desse que trata do Conselho Fiscal, do Conselho Curador, da direção. O Conselho Curador, toda fundação deve possuir um Conselho Curador, também conhecido como Conselho Superior. Trata-se de órgão que expressa a vontade dos instituidores que zelam pelas finalidades sociais da instituição, de modo que as mesmas sejam cumpridas. E na seção 2 do Conselho Curador, do artigo 13º, o Conselho Curador é o órgão superior de deliberação, controle e fiscalização, constituir-se-á por 7 membros titulares. Então, a própria lei vem dizer quem faz parte e quantos são os membros desse Conselho Curador. No inciso 1º diz 2 membros designados pelo governador do Estado, sendo um secretário da Fazenda e o outro representante da sociedade civil, que é muito importante. Por quê? Porque ela, nada mais, nada menos, ela vai avaliar o que está sendo investido na questão do dinheiro público. E um representante da sociedade civil já está dizendo, vai representar toda a sociedade civil dentro desse Conselho Curador. No inciso 2º, 4 membros escolhidos pelo secretário de Estado de Saúde, Dr. Cabeto, certo? Que vai escolher
dentre todos aqueles requisitos, cumprindo todas aquelas prerrogativas, com passivo de nulidade se ele descumprir qualquer uma delas. O inciso terceiro, um membro representando os trabalhadores na forma do Estatuto Social. Então, também que pode ser feito e designado pelo próprio governador do Estado. Do Conselho Curador, parágrafo 1º, a presidência do Conselho Curador será exercida por dos membros de que trata o inciso 2º do artigo no caput, na forma do disposto no Estatuto Social, que é aqueles escolhidos pelo secretário de Saúde e o governador do Estado. Do Conselho Curador, parágrafo 2º, cabe ao governador do Estado, que é o chefe do Executivo, que tem um coldão, o que fez nascer, o que veio mandar essa lei, essa indicativa de lei para a Assembleia Legislativa, que foi aprovado pelos deputados estaduais, né? Cabe ao governador do Estado a designação dos membros do Conselho Curador. Parágrafo 3º, o prazo de gestão dos conselheiros mencionados será de 2 anos, facultada a recondução por mais 3 períodos. Então, seriam 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Eles podem ser reconduzidos no mesmo cargo, sem precisar de uma eleição, mas tão somente uma continuidade do trabalho que vem sendo exercido pela própria, o Conselho, Curador, a administração. Então, cabe ao governador essa mesma recondução, em ato contínuo, prorrogar a recondução nesses mandatos, por mais 3 períodos de 2 anos cada. Do Conselho Curador, do parágrafo 4º, os membros do Conselho Curador exercerão suas atribuições de forma não remunerada, sendo considerada sua atividade como de relevância pública e social. Não remunerada por quê? Será que vai ter carteira assinada? Será que vai ser concurso público? Não, é não remunerada. A gente vai ver aí, logo abaixo, qual seria a forma que esses administradores ou esses integrantes do Conselho Curador irão receber de alguma forma alguma pecúnia, que é dinheiro, ou algum valor correspondente ao exercício de suas funções. Daí o parágrafo 5º vem dizer o que é isso. Poderá ser pago aos conselheiros ajuda de custo, na forma da legislação vigente, para cobrir despesas para exercício das funções do Conselho Curador, tais como diárias, alimentação, hospedagem, transportes, nos termos do seu Estatuto Social. O que é ajuda de custo? É um valor, uma soma, né, que é o mesmo comparado, vamos pegar um exemplo aqui, os políticos, diversos políticos do nosso país, recebem ajuda de custo ou diárias, né, não são remunerados, não recebem salários, e que isso custeia toda essa cadeia na questão, para que ele possa exercer as suas funções, né, de toda a autonomia, na questão da alimentação, hospedagem, se eles precisarem se deslocar para as macro-regiões, micro-regiões, ou alguma subsidiária da FUNSAúde dentro do nosso território estadual, ele poder custear essas parcelas que vêm assim surgir no decorrer da sua vida dentro do Conselho Curador, tá certo? Da diretoria executiva, temos aqui a definição, é um termo que se refere ao conjunto de pessoas que têm a responsabilidade de efetivamente administrar uma organização, gerenciando suas atividades do dia a dia, desenvolvendo planejamentos estratégicos. Esse é o objetivo da direção executiva, né? Ainda no capítulo 7º da direção e administração, na seção 3 da diretoria executiva, do artigo 14º, diz o seguinte: a diretoria executiva, órgão de deliberação subordinada ao Conselho Curador. Veja que o Conselho Curador é o caput, é o que está acima, com os representantes do governo, do secretário de saúde e da sociedade civil. Então, eles estão acima, né, e de uma forma unida entre os outros dois, é que vai gerenciar a FUNSAúde. Isso aí a gente vai ver com o tempo. A diretoria executiva, órgão de deliberação subordinada ao Conselho Curador e de administração superior da FUNSAúde, é constituída por no mínimo 3 e no máximo 5 diretores nos termos do Estatuto Social. É questão de prova, hein? Fizemos uma questão elaborada com esse tópico aí, muito importante, lá na frente a gente vai ver. Com prazo de gestão também, pessoal, de 2 anos, permitindo 3 anos, 3 períodos de recondução. Indicadas por quem? Novamente, a figura do secretário de saúde, lavrada, lógico, pelo nosso governador do estado, Camilo Santana, observados os requisitos estabelecidos do Estatuto Social. E da diretoria executiva ainda, no parágrafo 1º, a diretoria executiva será responsável pelos atos praticados em conformidade com a lei, com o Estatuto Social.
com quaisquer contratos com as diretrizes institucionais emanadas pelo Conselho Curador. O Conselho Curador, ele está ali como fiscal da FunSaúde, mas quem pega no batente, quem está no pesado, é a diretoria executiva, que tem um cargo para administrar, planejar, enfim, e firmar contratos. Então, se isso for de forma errônea, às margens, o Conselho Curador vai agir, né, para, de alguma forma, responsabilizar os seus membros, no caso, os membros da diretoria executiva ou fiscal, caso venha isso acontecer. Da diretoria executiva, ainda no parágrafo 2º, a recondução de qualquer membro da diretoria executiva fica vinculada, obrigatoriamente, comprovadamente, à avaliação de seu desempenho. Isso aí a gente vai ver lá no decreto, né? Principalmente no tocante ao cumprimento de metas qualitativas, quantitativas, tudo é meta. Então, não é só estar lá na administração. Tem algo a seguir, tem algo que é planejado, o Conselho Curador aprova, né, para que essas metas sejam colocadas em práticas e sejam cumpridas, né? E esse conselho será avaliado, o que, pessoal, anualmente, em relação a essas funções que estão sendo cumpridas na direção e condução dos trabalhos da FunSaúde, tá certo? Ainda na diretoria executiva, no 15º artigo, o diretor-presidente representará a FunSaúde em juízo ou fora dela. A doutora Tarsila já falou que seria o juízo. O nosso fórum aqui também é Fortaleza, que é onde está sediado a Fundação FunSaúde, que vai abranger todo o estado do Ceará, mas a sua sede e algo aqui em Fortaleza, que também é a casa da questão da administração pública estadual em Fortaleza, tá? E vai responder, viu? Ativa e passivamente, podendo constituir mandatários, delegar competências, permitindo, se for o caso, a subdelegação às autoridades subordinadas. É o que nós falamos, desfragmentação da atividade fim, ali na questão do mandatário, né? Ele vai delegar a outros aquela participação na questão da direção desses trabalhos da FunSaúde. E caso ocorra, cometa ou caia algum erro, algum dano, algo que não pode ser feito, todos irão responder, cada um na sua cota parte. Tá? É isso que o artigo 15º está falando. E o Conselho Fiscal, que seria o terceiro, né? Vimos o Conselho Curador, o Conselho da Administração, e agora o Conselho Fiscal, que diz o quê? Busca, através dos princípios da governança corporativista, a transparência, a equidade, a prestação de contas, contribuir para o melhor desempenho da organização. Apesar de o órgão ter caráter colegiado, os conselheiros possuem poder, atuação individual. Né? Novamente, aí o princípio da legalidade, tudo é às claras, nada oculto, tudo tem que ser muito bem mostrado para a sociedade, as receitas, o que entra, o que sai, aonde é investido esse dinheiro. Então, tudo é a cargo do Conselho Fiscal, que tem esse cordão, que tem esse poder de gerenciar todas essas receitas da Fundação. Ainda no capítulo 7º da Administração e Direção do Conselho Fiscal, o artigo 16º, o Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, atuação colegiada individual. Então, ele tem poder, entenda que não confundindo com o poder de polícia, mas é um poder interno que vai fiscalizar as ações, as receitas, né, o que entra, o que sai, os contratos firmados, é o Conselho Fiscal que vai estar nessa questão. Já o Conselho de Direção e a Administração é outra coisa, na questão de planejamento e estratégia, onde vai ser colocado. Mas o Conselho Fiscal é o que cuida da pecúnia, é o que cuida dos contratos, é o que está no olho vivo do que está sendo cumprido, com base na lei de responsabilidade fiscal, com base na lei, qualquer seja, a própria lei de licitações, a 866. O artigo 17º, o Conselho Fiscal será composto novamente, vimos aí que os três da mesma forma. São de 3 membros titulares indicados pelo secretário, sendo um servidor efetivo e todos nomeados pelo governador. O secretário indica, o secretário menciona e o governador lavra, chancela aquela indicação feita pelo secretário de saúde e cumprindo todos os requisitos, todos os pressupostos que a lei diz, a lei manda, obedecendo o princípio da legalidade. Seção ainda 4 do Conselho Fiscal, artigo 18º, prazo de gestão dos conselheiros do Conselho Fiscal, também pessoal, de 2 em 2 anos, possibilitado 3 reconduções. Então, os 3 foram da mesma forma, por 2 anos, obedecendo ao que está no Estatuto, na lei,
e poderá ter 3 reconduções de ato contínuo pelo próprio governador do estado, Camilo Santana, lavrando, chancelando essas reconduções, tá certo? Sem precisar de nova nomeação ou de uma eleição, quais seja, que vem tratar o decreto em relação a isso, tá? E aí, terminei, pessoal, ó, FunSaúde, capítulo 8º, será com a nossa doutora Cristiane Colares, nosso vice-presidente do Mar Brasil aqui no Ceará, tá bom? Fique com Deus e boa sorte a todos os estudos. Um abraço. Olá, tudo bem? Vamos aqui focando para a gente sermos aprovados agora, né, no FunSaúde. Todos nós temos chances. Vamos falar agora do capítulo 8º, das agências regionais de saúde. O capítulo 8º, ele fala da parte regional de saúde. No seu artigo 19º, as agências regionais de saúde, unidades desconcentradas da FunSaúde, dos termos dessa lei, têm a finalidade de quê? De atuar em serviços de saúde estaduais situados geograficamente no âmbito de cada região de saúde, nos termos do Estatuto Social, e prestar apoio aos municípios e consórcios da saúde de cada região. As agências regionais da saúde devem coordenar as atividades da Central de Regulação da Assistência Regional, como nos termos do dispositivo da Lei Estadual número 17.006, de 30 de setembro de 2019, bem como os serviços estaduais de cunho assistencial ou eles relacionados no âmbito de cada região de saúde. No seu inciso 2, as agências regionais de saúde devem apoiar os estados e municípios e consórcios situados na região de saúde em suas atividades assistenciais de cunho regional, bem como as atividades administrativas e operacionais da Comissão Intergestores das Regionais, que é a CI. Podemos firmar contrato ou outras formas de ajuste com municípios e consórcios, como a unidade intermediadora da FunSaúde. Vamos lá? A FunSaúde dá a estrutura do controle interno. Como é que funciona? No seu artigo 20º, a FunSaúde adota as regras de estrutura e prática de gestão de risco e controle interno que abrajam as ações dos administradores e empregadores por meio da implantação cotidiana de práticas de controle interno. É a área responsável pela verificação de cumprimentos de obrigações e de gestão de risco. Auditoria interna, no seu artigo 21º, deverá ser elaborado e divulgado com o Código de Conduta Integridade, que dispõe sobre quê? Sobre, primeiro, os princípios, valores e missão da FunSaúde, bem como orientações sobre a prevenção de conflitos de interesse e vedações de atos de corrupção e fraude. Isso é de grande relevância, porque, entre outras, eu estive observando nos consórcios. Os consórcios vão ser modificados porque ficava a parte da direção dos prefeitos. Agora vai ser mais fora do contexto deles, para que a gente evite essa corrupção e a fraude. Nas instâncias internas, responsável pela atuação e aplicação do Código de Conduta e integralidade. No seu terceiro inciso, o canal de comunicação que possibilita o reconhecimento de manifestações e denúncias internas e externas relativo ao descumprimento do Código de Conduta, integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais. No seu inciso 4, o mecanismo de proteção que impeça qualquer espécie de retaliação à pessoa utilize o canal de denúncia. Isso é de grande importância, que as pessoas possam participar dessa parte. E
no seu inciso 5, as sanções aplicadas em cada caso de violações às regras do Código de Conduta da Integridade. Aí vamos falar dos incisos da área da responsabilidade de verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de risco deverá ser vinculado ao diretor-presidente. Dever do Estatuto Social prevê as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegure a atuação independente. No seu inciso 2, os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outras administrações, salvo se que eles forem coniventes. Se eles não participaram da gestão anterior, eles estão isentos de qualquer responsabilidade. Se beneficiarem na fiscalização ou se deles tendem conhecimento, deixaram de agir para impedir sua prática. A FUNSAúde, no seu artigo 22, sujeitar-se-á às normas de fiscalização e controle previstas em seu estatuto e à supervisão da CESA, sem prejuízo da fiscalização dos órgãos de controle interno e externo, para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários, harmonização de sua atuação com a política estadual de saúde, obtenção de eficiência administrativa. Eu estava percebendo que cada vez mais esse controle vai facilitar os trabalhos para que a gente possa trabalhar de acordo com as leis. E dentro aqui do artigo 23, a FUNSAúde deverá submeter suas contas relativas a cada exercício fiscais e a apreciação do Tribunal de Contas do Estado e encaminhar relatório de gestão ao seu Conselho Estadual de Saúde. O FUNSAúde, no seu capítulo 10, do regimento de emprego e do pessoal. A parte desse controle, no seu artigo 24, os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da consolidação das leis trabalhistas, CLT, a legislação complementar e os regulamentos internos da FUNSAúde. No seu artigo 25, que é o 25º, a administração de empregados será realizado mediante prévia aprovado em concurso público de provas e de provas de títulos. No seu parágrafo único, a dispensa dos empregados da FUNSAúde poderá ocorrer por atos unilateral de modo motivado. No seu artigo 482 e o artigo 138, parágrafo único da CLT, em razão de descumprimento recorrente das normas técnicas e protocolos adotados pelo serviço, bem como por questões de ordem econômico-financeira, que comprometa a sua sustentabilidade sem precedida de processo administrativo, na qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa às pessoas que cometem crimes. Está sujeito a tudo isso. No seu artigo 26, o requisito para o provimento dos empregos do exercício de função e cargos e respectivos salários serão fixados em plano de cargo de carreiras e salários e plano de função. No seu artigo 27, os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração aprovados pelo Conselho Curador serão submetidos à aprovação do secretário da Saúde, que fixará também o limite de seu quantitativo, de acordo com os critérios técnicos previstos no Estatuto da FUNSAúde. Agora vamos falar das compras e dos contratos administrativos. No seu artigo 28, a FUNSAúde estará sujeita às regras gerais estabelecidas para as licitações e os controles fixados pela Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993, pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o parágrafo único, nos termos do artigo 119 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, a FunSaúde poderá elaborar regulamentos próprios de aquisição de bens e serviços, que deverá ser aprovado pelo Conselho Curador e publicado no Diário Oficial do Estado. A FunSaúde também fala no seu artigo 7 da educação, da pesquisa e da inovação da tecnologia. No seu artigo 29, a FunSaúde, no seu desenvolvimento das atividades de pesquisa e inovação tecnológica em saúde, constitui-se-á com instituição científica, tecnológica e de inovação nos termos da Lei número 10.973, de 2 de dezembro de 2004, cabendo-lhe a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico e tecnológico destinada ao aumento e à eficácia e à quantidade dos serviços prestados. No seu inciso 1, a FunSaúde poderá estabelecer programas próprios de pesquisa e desenvolvimento, podendo conceder bolsas e seus empregados a serviço público a terceiros, mediante seleção pública para sua execução, nos termos de regulamento a ser estabelecido pelo Conselho Curador. No seu inciso 2, a FunSaúde também poderá estabelecer programas de educação em serviço, podendo oferecer bolsas de residências profissional, de educação tutorial e de treino. No seu inciso 3º, o regulamento que dispuser sobre os programas de educação continuada, pesquisa e inovação deverá estabelecer expressamente o caráter público dos resultados das atividades desenvolvidas pela FunSaúde, mesmo quando financiados pela iniciativa privada. No seu artigo 30, a execução do serviço de saúde assistencial de âmbito regional pertencerá ao Estado, será transmitido para a FunSaúde mediante avaliação quanto à sua oportunidade e conveniência, podendo ser feito de modo escalonado. Das disposições finais e transitórias. Como aqui, o seu inciso, nós estamos aqui no capítulo já, o 13º das disposições finais e transitórias. No inciso 1, a cessão do uso dos bens públicos móveis e imóveis, afetando a execução dos serviços transferidos, poderá observar as normas estaduais que regem a matéria a ser precedida de inventários nos termos da legislação estadual de vigência. No seu inciso 2, ficará autorizada a transferência de projetos de execução, contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento e serviços existenciais da Secretaria de Saúde para a FunSaúde. No seu inciso 3, fica facultativo ao Estado a concessão de servidores lotados nos serviços a serem transferidos para a FunSaúde, na sua forma de decreto, a forma de compensação nos custos decorrentes. No seu inciso 4, o servidor lotado de um serviço de saúde estadual que venha a ser cedido à FunSaúde será assegurado seus direitos e vantagens em relação aos seus cargos efetivos, ficando vinculado para fins funcionais, disciplinares e de aposentadoria ao seu regime originário, devendo o seu afastamento ser realizado formalmente nos termos da legislação estadual. No seu inciso 5º, o servidor cedido poderá receber vantagens pecuniárias pagas pela FunSaúde que não se incorpora aos seus vencimentos ou à sua remuneração de origem. Do artigo 31, a FunSaúde poderá solicitar a cessão do serviço ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual, em especial da Secretaria da Saúde, podendo ainda solicitar pessoal da esfera de governo federal e municipal. Isso é muito interessante, porque as pessoas podem participar sem perder suas vantagens. E no seu artigo 32,
até que seja editado regulamento próprio. A contabilidade da FunSaúde submete-se às regras específicas do Conselho Federal de Contabilidade para Fundações. No seu artigo 33, ficará autorizada a transferência financeira até 15 milhões de reais para a composição do patrimônio inicial da FunSaúde, não reembolsável, sem prejuízo dos bens móveis, imóveis e direito que lhe seja destinado. No seu inciso 1, a transferência financeira indicará no seu captus deste artigo será realizado com recurso do Fundo Estadual da Saúde ou do Tesouro Estadual. No seu inciso 2, a FunSaúde não é dependente do orçamento público do Estado para custear de suas atividades legais, estatutárias e investimentos. No seu artigo 34, fica estipulado o prazo máximo de 180 dias para a celebração dos primeiros contratos de serviço a constar da data da instalação do funcionamento da FunSaúde. O Fundo Estadual da Saúde é um tesouro de 15 milhões de reais. A gente vai falar agora do seu artigo 35, fica alterado o capítulo do artigo 24 da Lei Estadual número 11.966, de 17 de junho de 1992, acrescido do inciso 4 ao referido artigo com a seguinte redação. Artigo 24, o cargo ou emprego público da administração direta, entidade autárquicas e fundacionais exclusivos de natureza comissionada, ressalvadas das fundações públicas de direito privado, terão os valores de suas referências vencimentais ou salariais, bem como intervalos entre referência fixada por lei. Aqui. Pronto. Agora nós vamos para o inciso 4. O dispositivo no inciso 1º deste artigo aplicará as funções públicas estaduais de direito privado, cujo quadro de pessoal e cuja remuneração será definido pelo respectivo Conselho Curador. No seu artigo 36, esta lei entra em vigor na data da publicação. No artigo 37, fica revogada as disposições em contrários. E agora nós vamos finalizar essa exposição aqui e na próxima nós vamos falar sobre a legislação na parte do decreto. Bom, gente, então aqui nós estamos aqui agradecendo, né? Então, quem foi que palestrou para vocês de maneira voluntária, né? Então, com participação aqui do Movimento dos Ativistas do Brasil, para vocês seguirem nossas redes sociais, é o MAI Brasil Ceará Enfermagem. O Ceará não tem acento, tá? Aqui nas redes sociais do Face. Nós temos a doutora Cristiane Colares, nós temos o Fábio do Coração, e tem eu ali, que estou falando aqui com essa voz meiga, tá? Então, a gente sempre homenageia alguma enfermeira. Então, para homenagear, muitos não conhecem essa enfermeira. Ela veio muito antes de Ana Nery, ela veio muito antes até de Florence Nightingale, certo? Ela é uma enfermeira brasileira, enfermeira baiana. Simplesmente, muitas enfermeiras brasileiras, elas foram esquecidas. Ela participou de uma pandemia, certo? Então, assim, acredito eu que se ela não for lembrada, com certeza vai ter um congresso, né? O congresso do Movimento dos Ativistas, né? E a gente vai lembrar ela. Então, ela cedeu a casa dela, ela do bolso dela, ela pagou as medicações, ela pagou os médicos, ela pagou os profissionais de saúde, ela também ficou viúva, né? Ela, no caso, pessoal, então ela enfrentou uma epidemia da febre amarela, certo? E ela abraçou a causa, certo? Ela simplesmente, uma mulher só, ela abraçou a causa e, no caso, ela marcou muito, né? Porque uma mulher viúva, uma mulher
sozinha, ela abraçou essa causa onde muitos com dinheiro não abraçaria. Então, a história dela é muito bonita, né? Eu acredito que vocês procurem mais sobre ela. Tem pouca coisa, eu não achei muita coisa falando dela, e a foto dela, para você ver que era uma mulher muito bonita na época, né? Nem parece que essa foto tinha antigamente, né? Mas, enfim, então ela morreu e ela deixou uma frase simples e uma frase que é bem marcante. Então, quando ela estava morrendo, ela falou que ela ficou feliz por cumprir seu dever de cidadã, servir da pátria e aos demais necessitados. Olha aí, a humildade de pessoa, né? Então, a gente aqui está ajudando você que não tem condições de fazer um curso, né? Então, você faz, o canal é aberto. Aguarda nossas redes sociais, que a gente pode estar aí colocando no caso, um curso, né, do FunSaúde. Então, nós três aqui estamos agradecendo a participação de todos e aguardem que a gente vai falar sobre o decreto é bem maior, então a live vai ser um pouco mais demorada. E até mais, vou passar aqui a palavra para o Fábio para as considerações finais. Então, pessoal, muito bom ficarmos juntos até agora e peço a vocês que se esforcem, que estudem bastante e que é isso, o Movimento dos Ativistas da Enfermagem by Brasil aqui no Ceará e tanto a Organização Nacional tem esse papel, esse dever de levar os profissionais de enfermagem, conhecimento, aperfeiçoamento profissional, e isso é muito importante, né? O conhecimento em si é libertador, então não há politização da categoria da enfermagem sem o devido conhecimento, tanto de suas leis e também do que rege a sua profissão, tá bom? Juntos somos mais forte. Pois obrigado a todos vocês e vamos à próxima nossa live.